Olá, gente querida! Hoje é o dia 20 de fevereiro. Nós estamos na segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Ontem celebramos o domingo, o dia do Senhor. Estamos no calendário civil festejando o Carnaval, com todas as belezas e com todas as ambiguidades que essa festa comporta. Há belezas, porque a alegria fundamentalmente provém de Deus. Nós podemos até desvirtuá-la, mas a fonte verdadeira da verdadeira alegria é Deus. E é uma festa muito alegre. As famílias podem brincar, se divertir, sempre cuidando para não haver exagero, violência, bebida alcoólica, dirigir embriagado, tantas coisas, infelizmente, que acontecem nesse período de carnaval. Nós cristãos não podemos também ter uma postura moralista e condenar em bloco, achando que tudo é ruim, nada presta. Não, não é assim. Não é assim. Essa atitude puritana, legalista, não ajuda em nada. Ter a justa medida das coisas, valorizar aquilo que é valor, relativizar e purificar aquilo que não está de acordo com o desejo de Deus. Muito bem, eu agradeço a você por sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, por meio da Rádio Maria, por meio das plataformas de podcasts. Muito obrigado. Todos os dias estamos juntos em torno da palavra para meditá-la. E hoje temos um texto que é de uma narrativa vivaz, forte, bonita, de uma vivacidade impressionante. Marcos 9, de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão, e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino, mas quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele.
o espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês puderam perceber, de fato a narrativa é de uma grande vivacidade, de uma grande força. É importante também situá-la, porque ela está entre a transfiguração, quando Jesus antecipa a glória da ressurreição, e o segundo anúncio da paixão. Aí no meio está essa cena em que temos um rapazinho praticamente como morto. Os personagens também são muitos. Jesus, que desce do monte com Pedro, Tiago e João. A multidão que acorre para junto, especialmente quando Jesus chega. Os mestres da lei, que sempre estão botando defeito, com o dedo em riste, prontos para acusar, discutindo, reclamando, murmurando. Somente isso eles sabem fazer. O pai, o filho, o rapazinho, e eles estão discutindo sobre alguma coisa. O evangelista São Marcos não diz sobre o quê. Mas é bonito perceber que quando Jesus pergunta sobre o que discutis, o pai do menino toma a palavra e diz: Jesus, eu trouxe meu filho. Então, muito provavelmente, eles estão discutindo sobre o poder dos discípulos ou não de expulsar o espírito impuro daquele rapaz. E talvez até discutindo o poder de Jesus, já que, antecipando, os discípulos não foram capazes de expulsá-lo. A doença do menino. Aparecem vários sintomas. É um espírito mudo e surdo, que o joga violentamente ao chão, sacode o menino para jogá-lo ao chão, ele espuma, range os dentes, fica completamente rijo, endurecido, sofre deste mal desde criança, é lançado no fogo e na água muitas vezes. Os estudiosos e entendidos do assunto interpretam que estes sintomas condizem com o diagnóstico de epilepsia, que na antiguidade era atribuída a um espírito imundo, a um espírito impuro, ao espírito maléfico. O miolo da narrativa é o diálogo de Jesus com o Pai. O Pai diz: olha, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio, por isso eu o trouxe a ti. Jesus faz uma dura reprimenda aos discípulos. Ó geração incrédula! O pai do menino então expressa a sua súplica, o seu desespero, a sua dor. E ele o expressa de modo tão bonito. É uma oração belíssima de um pai desesperado. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos. Que oração bonita, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Se podes. É assim que Jesus reage. Tudo é possível a quem tem fé. Aqui está o centro da narrativa, o poder da fé.
O homem é honesto. Senhor, eu tenho fé, mas a minha fé é fraca. Ajuda a minha falta de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, não é esta também a nossa condição e a nossa oração? Eu tenho fé, Senhor, mas é fraca, é pequena. Ajuda, Senhor, a minha falta de fé. Finalmente acontece a cura por uma ordem dada por Jesus, a comprovação da cura e as reações dos vários personagens. Jesus fala com a autoridade que provém do Pai. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias dele e nunca mais voltes a entrar nele. A autoridade de Jesus provém do Pai, provém da sua fidelidade, da sua fé, provém das suas noites e madrugadas de oração. O menino fica como morto, porque o demônio o sacudiu violentamente e com um grito saiu. Começam então as reações. Todos acham que o menino morreu. Os discípulos ficam envergonhados e se perguntando: Jesus, por que nós não conseguimos curá-lo? O pai, a sua falta de fé anterior, certamente foi ratificada pelo poder de Jesus e foi retificada, na verdade. Ratificada a fé, retificada a sua falta de fé. Jesus toma o menino pela mão e o levanta, ele fica de pé. É o verbo típico da ressurreição. Aquele que está caído e jaz como morto, pela mão salvífica de Jesus. Na Bíblia, a mão é símbolo do poder criador, libertador, redentor e salvífico. Jesus o toma pela mão e o levanta. Aquele rapazinho levanta-se com Jesus pelo poder de sua vida e ressurreição. Aos discípulos ainda, cheios de cegueira, incrédulos e atônitos, que se perguntam por que nós não conseguimos, Jesus diz: olha, esse tipo de demônio somente pelo poder da oração. O que acontece nesse texto? O desespero de um pai diante do sofrimento do filho, a fraqueza e a cegueira dos discípulos. Ao mesmo tempo, o processo da pedagogia da fé. O pai amadurece e reforça a sua fé. Os discípulos compreendem que somente pelo poder da oração. O povo, que acha que o menino está morto, se torna testemunha da força vivificadora do poder da ressurreição que opera por meio de Jesus. E todos nós compreendemos que temos uma necessidade grande de oração e de fé. Vamos então resumir rapidamente a mensagem central do texto deste Santo Evangelho. Tendo descido o monte da transfiguração, Jesus enfrenta a oposição dos fariseus e o poder maléfico que ataca um jovem. O menino não podia viver com plenitude. O pai, desesperado, apresenta o seu pedido a Jesus depois do fracasso dos discípulos por causa da falta de fé. Jesus repreende fortemente os discípulos por sua incredulidade. Eles não conseguiram expulsar o espírito impuro por causa da fragilidade da oração. A súplica do pai é uma verdadeira oração. Se podes, ajuda-nos. O centro do texto nem é a expulsão do espírito impuro. O centro do texto é a compaixão de Jesus e a catequese sobre a fé e a oração. Tudo é possível para quem tem fé. Nós dizemos como o Pai, assumindo a nossa fraqueza: eu tenho fé, Senhor, mas aumenta a minha falta de fé. Jesus cura a doença do menino, a falta de fé do pai
a dureza e a cegueira dos discípulos e a incapacidade da multidão de perceber a força da vida e da ressurreição que age em Jesus. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.